Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a queridinha aqui do bairro da Princesinha do Mar. É a onda que vai até o seu coração. Hoje é dia 15 de junho de 2024, um sábado ensolarado, extrava-língua, praia lotada e todo mundo com filtro solar, evidentemente fator 50. Não há ninguém na praia, eu contei, ninguém na praia sem filtro solar, fator pelo menos 50. E nós hoje vamos conversar com um grande amigo de longuíssima data, um amigo de lutas, um amigo de ideais, né, e de ideias. Ele é Roberto de Almeida Gil, ele é oncologista clínico, com uma vasta experiência nessa área, não só do ponto de vista do tratamento das doenças oncológicas, mas também no enfrentamento que a gente faz junto às doenças e ao sistema de doenças provocadas pelo uso crônico de tabaco. É ali que a gente se encontra. Eu me lembro de um evento que a gente teve junto em Brasília, num ginásio, que eu esqueci o nome agora, mas era um evento em que tinha participação da indústria, participação do pessoal da saúde, e a indústria encheu o ginásio com gaúchos, produtores de fumo e outros não produtores de fumo, com bombachas, aquele lenço no pescoço, de chapéu, e a gente lá, o nosso grupo menor, né, com menos recursos para esse tipo de deslocamento. Mas é um dos momentos que Roberto, que eu mais me lembro de nós dois juntos, porque foi um evento realmente diferente aquele, né? A gente percebeu o poder da indústria e a gente com os nossos argumentos sanitários. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma referência, e vocês que nos acompanham devem estar estranhando eu estar com essa gravatinha borboleta aqui, mas é uma homenagem que eu faço hoje, já fiz outras vezes. Eu me lembro de uma vez que eu fui com um colega, Alberto Araújo, lá no STF, também no nosso movimento contra o fumo e a favor das pessoas, e eu me lembro, eu tenho essa foto guardada que, por coincidência, eu vi anteontem a foto. E ontem eu recebi uma mensagem encaminhada por Helena Pitombeira, lá do Ceará, que tinha obtido meu contato através de uma colega nossa, querida também, Ana Margarida Rosenberg, a viúva do Rose, como ela gosta de chamar, que é um dos caras que mais entendeu de tabaco no Brasil e provavelmente no mundo, e escreveu vários livros sobre tabagismo, o Tabagismo, uma questão de saúde pública, e a nicotina, droga universal, além de uma centena de artigos e tal. Zé Rosenberg já nos deixou, assim como quem eu estou homenageando, que é um gaúcho chamado Mário Rigato. Ele era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu o acuso, inclusive, de ser o responsável por eu estar há 49 anos estudando nicotina e todos os produtos de tabaco. Ele me impregnou com uma semente anti-nicotina num congresso. Eu estava no 4º ano de medicina. Os estudantes, apesar de saberem pouca coisa, mas gostam de ir a congresso, entendem menos ainda do que estão acompanhando, mas a gente se sente bem nos congressos, a gente começa a se sentir importante e conhecer gente importante também. E eu tive a sorte de assistir uma conferência do Mário Rigato, justamente em 1976, uma conferência sobre cigarro. O Mário Rigato, além de entender muito sobre cigarro, ele era o melhor conferencista que eu já vi na minha vida. Eu nunca assisti conferências tão brilhantes quanto as que o Rigato fazia. E o Rigato, ele tinha um vasto cabedal de conhecimento, mas já mais para o final da vida, ele nos deixou para uma doença cardíaca rara, relativamente rara, amiloidose cardíaca, mas ele
ele gostava de ensinar a gente, não só questões médicas, mas no final da carreira a fazer conferências. Então, boas conferências eu assisti dele já nessa fase final, em que ele já não falava sobre medicina, ele falava sobre como fazer conferências. Ele dizia coisas, por exemplo, quando você for fazer uma conferência, abra o seu armário e escolha a melhor roupa. Você não vai comprar roupa para fazer a conferência, mas escolha a melhor que você tiver. Porque o centro das atenções da plateia numa conferência tem que ser você. E ele dizia assim, você tem que aproveitar qualquer brecha para evitar que a atenção passe para outra coisa enquanto você estiver falando. Aí ele dizia... Hein? Exatamente, Mário Rigato. Isso aí é uma entrevista que ele deu ao Jô Soares, que eu vou editar essa entrevista. Olha lá a gravatinha borboleta dele que eu estou me referindo aqui. E aí ele citou algumas coisas, como, por exemplo, além de fazer conferência, ele também fazia discurso. E ele foi fazer um discurso no cemitério, ao lado da tumba do reitor, que havia falecido. E junto com o discurso dele, começaram os operários atrás, numas tumbas mais para trás, a fazer barulho com martelo. E as pessoas começaram a desviar a atenção dele para os operários. E ele pegou o gancho daquele barulho do martelo meio ritmado e disse que aquilo ali era um rebombar do universo em homenagem ao reitor, e ali todo mundo voltou às atrações para ele. Uma outra situação, tinha um auditório que ele estava fazendo uma palestra e entrou um passarinho. Aí todo mundo começou a olhar para o passarinho, fazer comentários, o passarinho dando rasantes. E aí ele começou a dizer que aquilo ali era o espírito da ciência que tinha vindo e entrado na plateia, no plenário, para participar daquela palestra dele, né? Ele era um cara magnífico, um cara fantástico, e a esposa dele, então, me mandou essa mensagem ontem, dizendo que está lançando um livro em que ela vai colocar as memórias que ela tem do Mário Rigato. Então nós desejamos sucesso ao livro, e eu vou receber a graça de receber este livro, certamente, hein, Helena? Certamente autografado, hein? E quando você vier ao Rio, a gente pode fazer até um relançamento aqui, e você vindo aqui no nosso estúdio. Mas, enfim, feita essa referência, é esse meu grande ícone, eu vou agora me dirigir ao meu grande colega Roberto de Almeida Gil, que antes de ser hoje o diretor do INCA, o diretor do Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro, ele tem um trabalho grande nessa área, inclusive tem uma clínica, faz parte de uma clínica que era para quem eu encaminhava meus pacientes oncológicos, né, frequentemente por câncer de pulmão, né? E, aliás, tem uma paciente curiosa, não vou citar o sobrenome, mas cito o prenome, que é Suzana, que ela me procurou para fazer um tratamento para abandonar o tabaco, né? Porque eu tenho uma clínica para tratar de fumante. E aí eu faço uns exames iniciais, né, uns exames mais de rotina da nossa área, um raio-x de tórax e tal, uma prova de função respiratória, e não apareceu um nódulo no pulmão, num dos pulmões dela, e foi justamente para quem eu encaminhei, foi você, e ela hoje está feliz da vida, já tirou o nódulo, isso já tem não sei quanto tempo. Eu nem pude intervir efetivamente no tratamento, porque ela parou de fumar quando soube do diagnóstico. Aliás, é uma coisa muito frequente, né? Uhum. Mas a gente espera que as pessoas não precisem de diagnóstico para parar de fumar. Mas, Roberto, antes da gente falar do tema do nosso programa, a gente tem por hábito pedir aos convidados que se apresentem rapidamente, sobretudo quando é a primeira vez que vem. Aliás, a primeira vez, não o primeiro convite, esse deve ser o 100º convite, mas é a primeira que eu consegui te trazer. E eu agradeço, inclusive, a sua família, porque hoje era um dia da festa junina das filhas. Mas aí eu chorei, eu deixei ele sem graça, ele não conseguiu dizer que não vinha. Eu senti que ele só respondeu assim, eu vou. Mas, enfim... Mas fala um pouquinho de você aí. Por que você escolheu a oncologia, que é uma coisa assim que a gente sempre pergunta para os colegas?
Olha, eu acho que eu não tenho uma resposta bem precisa para isso. Claro, eu sempre já tinha na minha cabeça que eu ia fazer alguma especialidade clínica, me seduzia a clínica médica. Naquela época não era obrigatório você ter os 2 anos de clínica médica, como é hoje na residência, e eu acho que fazer uma especialidade, acho que isso é muito bom. Se eu pudesse até voltar no tempo, talvez eu tivesse feito 2 anos de clínica médica e depois entrar na oncologia. Muita coisa eu fui aprender de clínica médica já vivenciando como especialista, me obrigando a estudar muito mais, ser muito mais dedicado em função disso. Mas eu acho que a gente tem sempre, como você falou, algumas referências. O que sempre veio à minha cabeça depois foi uma tia muito querida, muito jovem, que teve um diagnóstico de câncer de intestino, e esse diagnóstico foi feito na Policlínica do Rio de Janeiro. Era uma época que a Policlínica tinha grandes profissionais. Ela foi até lá, fez uma cirurgia. Hoje ainda tem, né? Mas hoje divide divide muito, e a Policlínica está voltando a ter uma importância grande de saúde pública, o conceito de policlínica. Isso é muito bom, isso vai ser muito necessário, porque a gente que viveu todo esse auge, talvez, como você falou e bem me corrigiu, que não exista, mas ela era o auge que você tinha dos profissionais. Ela hoje é necessária, muito necessária, e a gente está percebendo isso nas construções que a gente tem hoje do próprio SUS, né? A gente está tendo esse conceito de policlínicas, mas essa minha tia fez o diagnóstico, era uma doença já metastática para o fígado, e ela recebeu o diagnóstico, o prazo de vida, e que ela fosse para casa porque não tinha o que fazer. Naquela época, eu já era médico, já existiam algumas drogas, mas o conceito do tratamento oncológico ainda estava muito inicial. Era ainda muito preso à cirurgia e à radioterapia. A gente tem que lembrar que o primeiro quimioterápico surgiu na Segunda Guerra Mundial, ficou num período protegido porque era um segredo de guerra. Ele veio derivado de um gás de guerra, do gás mostarda, e eles estavam buscando os antídotos para essa arma química que depois foi proibida, embora eventualmente a gente ainda veja relatos de utilização, infelizmente, e em cima disso surgiu a mostarda nitrogenada, e aquilo tinha um efeito importante sobre os tumores líquidos, sobre os linfomas e leucemias. E a partir daí houve uma explosão de novas drogas. Antes disso não havia quimioterapia. Antes da década de 40 não tinha. Você tratava eventualmente com arsênico, com alguma coisa, mas com resultados muito precários. Medicamento para tuberculose não havia antes da década de 40. Exatamente. Então é isso que a gente foi tendo, o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Infelizmente, a gente teve uma questão de um quimioterápico que foi produzido da casca de uma árvore. Então, para cada árvore derrubada, você fazia 4 doses. Isso tornou esse quimioterápico muito caro. E o mercado absorveu. Só que, como tudo, a indústria farmacêutica tem capacidade de sintetizar depois. E isso sintetizava. Esse produto hoje tem 56 cópias, que é muito fácil da produção, mas o preço dele permitiu a percepção da indústria farmacêutica da elasticidade do mercado, e a partir daí ela foi desenvolvendo toda essa estratégia de medicamentos caríssimos que hoje estão criando um grave problema de sustentabilidade na saúde. Sim. E daí a importância da gente olhar no câncer, que é uma doença que tem toda uma trajetória, a gente olhar para a prevenção, porque é a melhor etapa onde a gente é mais efetivo, onde a gente consegue ter um impacto grande, onde a gente evita a doença, e para o diagnóstico precoce, que quanto mais cedo a gente diagnostica a doença, mais efetivo é o tratamento. Então eu acho que essa minha tia foi influenciadora no sofrimento dela para que eu fosse fazer uma especialidade que estava começando a ganhar força, né? Normalmente a gente pede aos convidados que deem o nome do programa. Isso que você acabou de relatar é o nome que você escolheu para dar para o nosso programa de hoje, nosso bate-papo, que é Oncologia e Sustentabilidade, investindo forte na prevenção. Esse sustentabilidade, a primeira vez que eu vi, eu estou ligado muito por causa do tabaco, por causa das guimbas e por causa do plástico que tem nas guimbas, eu acabei entrando no grupo, que aliás um professor americano chamado Thomas Novotny, ele é o cara que mais entende guimba no mundo. Ele é da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos,
E um dia eu encontrei com ele e ele me disse o seguinte: Alexandre, se você quiser associar o seu movimento a malucos mais malucos que você, se una aos ambientalistas. E eu efetivamente entrei nesse mundo e, curiosamente, poucos anos depois, agora nós estamos em plena confecção de um tratado global, né, um tratado mundial sobre a questão dos plásticos. Guimba de cigarro, gente, é plástico. Quando a gente fala a palavra sustentabilidade nessa área, a gente está pensando na conservação do planeta, na preservação do meio ambiente e tal. Mas quando você deu o título do programa de Oncologia e Sustentabilidade, esse seu sustentabilidade é dos programas oncológicos e do próprio sistema de saúde dos países, não é isso? Perfeito. Como é que nós estamos em relação a isso? Mal, muito mal. Você imagina hoje a saúde como um complexo. Tá. Você hoje tem o paciente, que é o centro da atração, e deve ser, mas você tem hoje os financiadores, seja o governo, seja o setor privado, seja algum desenvolvimento, como você tem as operadoras de saúde, que você tem hoje sustentando isso. Você tem os prestadores. Você tem os profissionais de saúde, você tem a indústria farmacêutica, no nosso caso, no Brasil, você tem uma justiça que interpreta hoje o que deve ou o que não deve ser feito no direito do cidadão. Você hoje tem a mídia, que repercute hoje com uma capilaridade muito maior, e a gente estava conversando no seu programa aqui, hoje, como isso hoje é importante, tudo que acontece. Esse sistema, se ele não está equilibrado, ele acaba sendo fragilizado e acaba quebrando, ele perdendo a sustentabilidade. Hoje, a indústria farmacêutica é a indústria que mais lucra no mundo. Ela tem um lucro... Ela é das armas, né? Ela é das armas. E, curiosamente, foram os financiadores das armas que, quando você teve a queda do muro, acharam num primeiro momento que você ia ter uma diminuição da necessidade de conflitos de tudo isso, mas claro, eles têm a sua imaginação para promover muito mais, né? Fazem segmentações dos conflitos hoje, até que chega um ponto a gente está ameaçado por uma terceira guerra, mas esses mesmos investidores migraram para investimentos na indústria farmacêutica. Uhum. E hoje você tem esse setor, que é um setor hoje que lucra, para você ter uma ideia, 75% de benefício contra 37% na média de qualquer outro segmento hoje industrial. Então, mas ele tem uma taxa de reinvestimento muito grande, porque ele tem a necessidade de busca de inovação. Só que isso é uma escravidão. E isso está trazendo uma dificuldade, primeiro, como acontece no Brasil, do setor do SUS de incorporar tecnologia, e do setor de saúde suplementar, porque ele está aumentando o preço dos planos de saúde, ele está, fazendo o usuário não ter condições de pagar, ele não está conseguindo, hoje ele não tem o lucro na operação, ele tem o lucro naquilo que ele acumula de capital e aplica no mercado financeiro, então ele não tem, no seu objetivo ele não tem o benefício, e isso é insustentável como a gente faz. Tudo por quê? Pelo preço que a gente tem. Toda a indústria farmacêutica hoje coloca a questão do tratamento das especialidades raras. E o próprio câncer hoje, quando você vai segmentando o tipo de câncer por alguma alteração molecular, você vai criando pequenos nichos. Só que ele quer recuperar todo o investimento que ele faz na droga nesse 1%. Só que esse 1% para chegar ao 100%, você vê, isso vai se multiplicando por 100. Isso é insustentável que a gente tem. Só para a gente marcar bem, para não ficar nenhuma dúvida, para não passar batido, volta dessa informação que você passou sobre a questão dos 75%, que é a única indústria que tem isso como lucro, não é isso? Isso, lucro. Compara com as outras. Isso é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, que eles levantaram 370 grandes companhias
que você tinha de segmentos diversos, fosse alimentação, fosse calçado, roupa, produção de peças, carro, automóvel, tudo isso. O lucro médio que você tem, umas maiores, outros menores, vai gerar em torno de 37%, que é um lucro bastante expressivo. Sim. A gente tem que levar que o varejo, o comerciante, trabalha às vezes com a margem de 10%, entendeu? Sim. Então é muito melhor, já é uma coisa expressiva. Isso, quando eles pegarem a indústria farmacêutica, esse benefício é de 75%. Quase dobra. Né? Quase que dobra. O que a indústria farmacêutica coloca? Mas nós investimos em muitas moléculas para separar uma. Só que, na verdade, eles estão investindo em moléculas que são desenvolvidas, muitas vezes, em universidades públicas. Para você completar esse período final de você produzir esses estudos na fase final de desenvolvimento, ou de você ter a distribuição de alguma coisa, investir nada. Isso foi, muitas vezes, dinheiro público que foi feito ali. E você tem isso aqui colocado. Então, não é mais. Isso é uma ideia de construção de valor. E é nessa ideia de construção de valor que a gente tem chamado a atenção para a necessidade que todos os governos estão fazendo. Se a gente pegar o plano americano, que é o maior, porque os Estados Unidos é o grande formador de preços no mercado farmacológico no mundo. Ele é o mercado de 50% das drogas. Então, o preço que ele dita vai ser o referencial para o mundo. 50% das drogas? 50% do mercado americano. Mercado global. Mercado global. Entendeu? O Medicare... Tendo uma população de... mais não tendo um plano de saúde sem que dê universalidade, que dê integralidade. Os Estados Unidos gastam 20% do seu PIB, que são de trilhões, em saúde. E a gente, às vezes, quer... dólares. Milhões de dólares. E a gente quer reproduzir isso, às vezes, nos outros países. É irreprodutível essa medicina. E mais, não é uma medicina de bons indicadores. Não é. Entendeu? Não tem sistema público universal, não tem integralidade, não tem aquele equidade. Filme do Michael Moore, que o rapaz pegou quanto seria para fazer uma sutura na coxa que ele tinha cortado, aí $12 mil. Aí ele foi para casa e suturou a coxa dele com agulha e linha, agulha de costura. Não, você tem... E isso não pode ser referencial. Mas mesmo nos Estados Unidos, que tem tudo isso, que tem uma questão constitucional de você não poder interferir, porque é o liberalismo levado ao extremo, entendeu? Eles estão com alguns problemas. Primeiro, que a indústria está parando de produzir medicamentos efetivos de baixo custo. Entendeu? Então, hoje, ninguém tem dúvida que você tem uma dipirona, um paracetamol, o analgésico, eu falo, é uma coisa fundamental. Você tira a dor, não, você uma codeína. Isso está parando de interessar a indústria, porque ela quer produzir aquele medicamento que dá um retorno financeiro muito maior para ela. Eu tenho hipertensão arterial. Ontem eu fui comprar minha hidroclorotiazida, eu paguei R$ 4,75, né? Hidrocloro, para quem não conhece, é um diurético. R$ 4,00, quer dizer, se você pensar quanto que eles gastam, isso o preço de venda da farmácia, se eles gastaram com a embalagem, com a confecção da bula, o transporte, selo, tudo, R$4. Realmente eles vendem aquilo porque já está lá, a máquina já faz o remédio sozinho, mas eles não têm lucro praticamente nenhum. Nada, né? E isso que a gente está vendo aqui, então aquelas pessoas hoje que defendem o liberalismo, entendeu? Quem que vai produzir? Aqueles estados que realmente têm um projeto, como a gente tem no Brasil hoje, do Complexo Industrial da Saúde. Sim. Onde você vai ter a Farmanguinhos produzindo uma série de oncológicos hoje que são extremamente necessários. Isso. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouco antes de defender algumas ideias do o Estado mínimo, que na hora que a sociedade precisa, é o Estado que vai recorrer. Isso. E às vezes você tem essa estratégia possível que você está fazendo ali. Nós estamos para trazer aqui, a gente deve trazer em julho, o Zé Gomes Temporão, que já veio aqui 2 vezes, ex-ministro da Saúde, e também um pensador, né, de políticas públicas para o país, e ele tem bastante trabalhado nessa questão das plataformas nossas, de confecção das nossas investimentos maiores, né? Você, antes da gente continuar por essa linha, e deixando a prevenção para o segundo bloco do programa, me fala um pouquinho da história, que eu sei que é uma casa pela qual você é apaixonado, boa parte da sua formação foi feita lá,
Fala um pouquinho do Instituto Nacional do Câncer. Eu não gosto muito de ficar usando sigla, não. Eu prefiro chamar o nome da pessoa. Senão eu seria Jasme, né? Jorge Alexandre Santos Milagre. Jasme. Instituto Nacional do Câncer. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o Instituto tem 87 anos. 87 ano foi, então? 87 anos. Ele foi fundado em 1938. Entendeu? Foi criado o Centro de Cancerologia. Foi no governo Getúlio Vargas. O que acontece é, como eu te falei, foi fundado em bases com a identidade muito da cirurgia e da radioterapia. A gente tem que lembrar que a radioterapia ela nasce no final do século XIX, início do século XX, com Becquerel, com Marie Curie, com Pierre Curie. Marie Curie, uma mulher extraordinária, uma mulher que ganhou Prêmio Nobel em 1903 de Física pela descoberta da radioatividade. Uma mulher, naquela época. Só a única mulher da academia, entendeu? E em 1911 ela ganha um Prêmio Nobel de Química pela descoberta do rádio e da Polônia, do polônio. Da Polônia não, porque ela era polonesa, cidadã. Um Prêmio Nobel de Física e um em Química. Um em Química. Uma mulher extraordinária que esteve no Brasil, aqui na primeira instituição de câncer formada no Brasil aqui, é o Instituto Radium, em 1922, é inaugurado aqui. Quer dizer, o INCA só foi criado em 16 anos depois. 38, 3 anos depois do primeiro Congresso Brasileiro de Cancerologia, que é em 1935. Então, em 38 é fundado o Centro de Cancerologia. Dr. Osolano Júdice Machado traz para a Clínica São Sebastião o primeiro aparelho de telecobaltoterapia, e depois ele é feito assim, mas em 1957 é fundada a sede onde a gente tem hoje, que a gente chama de HC1. 1957. 1957. Mas a grande transformação do Instituto se deve ao Dr. Mário Creiff. Dr. Mário Creiff, em 1942, ele viaja aos Estados Unidos e lá ele fica surpreso e ele faz um organograma para o Instituto que a gente tem até hoje, e até hoje a gente utiliza, onde ele coloca que o Instituto deveria se dedicar à prevenção e vigilância do câncer, à assistência, já pensava em prevenção ao ensino, naquela época, à pesquisa. Então ele já tinha essa ideia do INCA como formador de recursos humanos, um centro de pesquisa, um centro de assistência e prevenção que a gente tinha. Em 57, então, a gente forma, e a partir daí a gente vem. A primeira campanha, grande campanha, começa mais ou menos em 1965 com câncer de colo uterino. Foi a primeira? Foi a primeira. 50 e quanto? Foi 65. A primeira 65. Campanha que começa, já você tem. Depois você tem o desenvolvimento do PROONCO, que a gente chama, onde a prevenção ganha um status que vai ser depois mais importante. A gente tem os primeiros desenhos do Ziraldo no combate ao tabagismo, que ele se envolveu com a luta de imediato, foi muito interessante. E o INCA hoje é detentor de todos os cartazes que ele fez. A gente vai fazer até ali. Primo, quer dizer, primo de segundo grau, primo da minha mãe. Extraordinário. Os dois de Caratinga. Porque ele tinha a sensibilidade de usar o humor a favor de uma causa tão justa. Ele conseguia colocar, então ele conseguia atrair a atenção das pessoas. É o que você fala, pessoas que pegam um passarinho e conseguem trazer. Então ele pegava um cartoon e fazia daquilo uma percepção que 10 mil palavras talvez não pudessem fazer. Entendeu? Eu me lembro do cartaz que ele falava: o cigarro é brega. Entendeu? E aquilo tinha um apelo para os jovens muito, muito significativo. Sabe quem tem uma frase interessante sobre a questão do humor? O Chico Anísio. O Chico, que é vítima do cigarro, né? Foi vítima do cigarro pela DPOC. Ele diz, eu tenho até um vídeo que eu editei com essa fala dele. Ele fala que o humor, antes de tudo, o humorista, antes de tudo, é aquele que faz a denúncia. Quer dizer, o humor não é só para fazer rir, é para transformar uma realidade e entregar para a gente palatavelmente, né? A gente ri da realidade. E aí fica pensando na realidade. Eu me lembro dos cartazes do
do querido Ziraldo, que era fumar é careta, fumar é cafona. Tinha mais umas 3 frases desse tipo, eu vou me lembrar depois. Isso, e foi muito interessante, a gente começou a fazer essas campanhas, o INCA foi crescendo, ele durante um tempo, ele teve junto com a Fundação Arifrauzino, depois a gente não pôde dar seguimento na relação tão intrínseca, por uma questão do TCU, porque era uma fundação de direito privado, atendendo a instituição pública. A gente até hoje guarda essa relação com a FAF, hoje ela é uma fundação de apoio ao Instituto Nacional do Câncer. Em 2000, depois a gente recebeu o HC2, que era o então Hospital de Oncologia do INAMP, foi recebido pelo INCA, as pioneiras sociais foi recebido pelo INCA. Nós construímos também a unidade de tratamento paliativo e a unidade do Centro de Transplante de Medula Óssea. Uhum. E em 2014 nós tivemos o projeto de fundar, de reunificar, de todo, criar um grande Cancer Center na área que então era do Hospital do IASERJ, que foi derrubado, e esse terreno foi cedido ao INCA em troca de um terreno onde foi construído o Hospital do Cérebro. E essa obra está andando? Essa obra foi paralisada durante todos esses tempos e agora, na minha gestão, no novo governo Lula, nós estamos retomando, já fizemos toda a atualização. Ontem nós tivemos a inclusão no plano de investimentos do governo federal e a gente está agora estruturando a PPP junto ao BNDES e a gente acredita que a gente vai poder fazer em breve a licitação na construção. Vai ser super importante, eu acho que é um passo muito adiante que a gente está dando, porque hoje a pesquisa de desenvolvimento, o INCA como formador de recursos humanos para o SUS hoje é fundamental. O INCA hoje tem uma importância assistencial na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil muito grande. E a gente tem pesquisas de tal relevância que, por exemplo, um tratamento disruptivo que a gente tem agora, que vai ser o Carticel, que foi precificado entre $200 mil, entendeu? No mercado que tem hoje, nós vamos conseguir fazer por $20 mil. Mas fala um pouquinho disso, porque já que você soltou, tem que explicar, porque o leigo não entende. Isso é um tratamento, uma terapia celular. Você usa as suas próprias defesas do seu organismo, os seus linfócitos, que são as células de defesa que a gente tem. A gente vai colocar aonde ele vai ter que atacar, então a gente pega um vetor viral, que é o caminho que a gente faz para estimular essas células, a gente faz isso fora do corpo, então a gente colhe, né, os linfócitos da pessoa, a gente passa por esse processamento de identificação do antígeno que ela tem que atacar, que é esse antígeno tumoral, reinjeta na pessoa e essa defesa vai atacar a célula que está ali. Senhora. Isso trouxe um benefício para, por exemplo, para linfomas e leucemias, que são os primeiros resultados, de pacientes que não tinham mais nenhuma oportunidade de tratamento estarem curados 5 anos depois. Curados. Entendeu? Então isso é muito disruptivo. Mas qual o grande problema? Essa experiência é internacional. Essa já está sendo feita, já está sendo feita de forma experimental em Ribeirão Preto. Já está sendo feita em Ribeirão Preto, os primeiros desenvolvimentos foram lá. A nossa estratégia é um pouco diferente e mais, nós estamos preocupados em capilarizar isso para o SUS. Isso ser um tratamento que seja oferecido pelo setor público. Nós acreditamos que os nossos trabalhos a gente esteja iniciando já no início do ano que vem. A gente tem um termo de cooperação com a Fiocruz, a gente está fazendo isso junto. Nós adquirimos 2 containers que são laboratórios de produção, então nós já recebemos esses laboratórios, eles vão estar instalados aqui provavelmente daqui a 2, 3 meses, e a partir daí a gente vai ter todo o trabalho já de validação junto à Anvisa e no começo do ano o INCA vai estar fazendo já esse trabalho a um preço de 10% daquilo que o mercado, que é a nossa grande preocupação. Como garantir acesso às pessoas? Porque não tem nada pior do que você ver uma coisa na televisão e você não ter acesso a ela, você só olha a distância. Não, e também nós tivemos aqui com uma oncologista que você conhece, inclusive ela passou pelo INCA algum tempo, a Juliana Ferrari. Pois não. Então você está dizendo assim que o paciente ver que há uma terapia e ele não tem acesso a ela, mas também tem a situação do colega, né, do médico, que sabe que se esse paciente estivesse numa outra situação geográfica ou econômica, ele poderia ter acesso àquilo e ele no momento não tem. Porque uma coisa interessante que eu nunca consegui entender, quer dizer, eu entendo do ponto de vista econômico, mas não do ponto de vista ético. A ANS, né, a nossa
a Agência Nacional de Saúde, ela impõe aos convênios a terapia mais moderna, mais eficaz para aquele momento, mas não impõe ao SUS. Como é que você interpreta isso? A gente tem a gente entender que a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem ali o papel de regular os planos de saúde. Ela foi criada por uma exigência de uma coisa que a gente discutiu muito quando a gente fez o sistema unificado, como a gente vai ter uma saúde privada e uma saúde pública, naquele momento se colocou isso. Muita gente defende que isso é um grande problema, porque você tem a fragilização. Se eu quero te vender um plano, eu acabo não permitindo que a saúde pública seja muito eficiente, porque senão, por que eu vou ter um plano de saúde? Então, é uma coisa Inglaterra não é todo mundo que tem plano de saúde. Não, de jeito nenhum. Na França também não é. Isso é uma questão. Você pode, às vezes, ter alguns planos para você ter hotelaria, mas nunca tratamentos diferentes. Por força de financiamento, e eu acho que o SUS é subfinanciado, você tem limites de incorporação. A gente tem uma dificuldade maior ainda, porque o que deveria regular a gente era a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica. Mas hoje nós temos medicamentos aprovados na Conitec que não estão ainda dentro do sistema público. Porque a gente tem uma questão, para você ter ideia do que representa uma incorporação. Existe um remédio para câncer de mama, inibidor de ciclina, que se a gente fosse dar para todas as mulheres hoje, e a gente quer dar, a gente está discutindo, num preço negociado, que é 1/4 do preço do valor que a pessoa compra na farmácia, entendeu? Então a gente conseguiu, porque vai comprar em escala, entendeu? Isso significa um orçamento semelhante ao orçamento que o Instituto Nacional do Câncer tem para atender a todo o tratamento. Então, são 430 milhões que o Ministério vai gastar na incorporação dessa droga para poder dar acesso a todos os pacientes naquela indicação que tem. E mais, essa droga não é uma droga que vai curar as pessoas. Ela vai aumentar o tempo de vida das pessoas, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, essa dificuldade que está sendo imposta, por isso que eu te falo, a indústria farmacêutica, hoje, ela tem que entender que ela não tem um conceito de uma bolsa da Louis Vuitton. Uma bolsa da Louis Vuitton, você pode cobrar 500 mil reais e aquilo se tornar um objeto de desejo. E a R$1.000 pessoa pode uma bolsa da Louis Vuitton? Não, custa, olha, mas custa 5 mil, 10 mil, eu estou te falando, uma coisa assim, entendeu? Mas custa isso, 10 mil reais. Você parar e pensa, pô, eu vou comprar uma bolsa 10 mil, não, eu vou escolher uma outra bolsa, eu vou pegar uma cópia, qualquer coisa que seja, eu não vou fazer isso. Mas é uma coisa que você pode desejar e não, é essencial você ter. Uma medicação é uma coisa essencial. Então, esses conceitos não podem ser misturados. Entendeu? Não é uma coisa como qualquer outra. A saúde tem uma questão, como você falou, ética envolvida, que é completamente diferente, né? Então, isso é que é a grande dificuldade. Só que isso criou uma distância, um gap, que a gente fala, usando uma palavra em inglês, né? Que é esse espaço que você tem, esse intervalo que a gente tem, né? E sempre que a gente anda de metrô em outros países, né? Mind the gap, né? Lembre do espaço, você não enfiar o pé ali, mas esse espaço está enorme entre o setor suplementar e o setor público. E tem profissionais saindo do setor público por causa disso? Muito. Por duas coisas. A capacidade hoje de salarial, de remuneração do setor suplementar é maior. Então, em algumas especialidades muito valorizadas na minha área, como é o caso do físico médico, porque a radioterapia só funciona se é o físico médico, do radioterapeuta, do oncologista clínico e do patologista, estão sendo muito, entendeu, migrando para o setor suplementar em detrimento do setor público. E o médico que fica no setor público, se ele não tem as ferramentas para tratar melhor, ele fica numa angústia. Ele sofre. Entendeu? Ele sofre com Juliana isso. Ferrari garantiu isso. Então, é uma coisa que é um sofrimento que você tem do profissional, que às vezes, quer dizer, eu, como estou nas lutas ideológicas há muito tempo, a gente já tem um arcabouço e uma estrutura de enfrentamento muito maior, e eu me preocupo muito de fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Entendeu? Fazer o possível, da melhor forma. Da melhor forma. E muitas vezes o paciente precisa muito de empatia, de acolhimento. Sim. Isso é o dado. Mas a pessoa, quando está numa situação difícil, ela quer ser abraçada, ela quer saber que alguém está cuidando dela. Isso a gente pode fazer, mas não é todo mundo que tem essa estrutura. Você está tentando ajudar uma
uma amiga minha, que é minha garçonete, eu sou boêmio, né? E um dos botecos que eu frequento tem uma garçonete passando por uma dificuldade oncológica, e ela começou a ter os sintomas em agosto, em outubro do ano passado, né? Nós já estamos no meio de junho. E o diagnóstico foi feito em janeiro desse ano, e o problema dela ainda não se resolveu, e agora, com a sua intercessão, a sua intervenção, as coisas, ela inclusive recebeu ontem um telefonema do INCA, e ela está muito feliz, porque ela estava já entrando em depressão, achando que ia ser comida pela doença, né? Não, o que acontece, a gente hoje tem um sistema de regulação, e hoje mesmo o Globo está me perguntando o que a gente vai fazer para zerar as filas. Muito difícil zerar uma fila, às vezes tem 400 pessoas. E você está falando... Porque existem várias filas, né? Existem filas, por filas exemplo, do diagnóstico. INCO, né? Não, fila de ortopedia. Você está falando todo fila de oncologia, público, todo sistema público, do mesmo que ele é universal, ele tem que ter uma fila de regulação. O que é isso? É exatamente você não permitir que você tenha aquilo que eu chamo de passar pelo acostamento, de você passar ali. Por exemplo, no caso da sua amiga, a primeira coisa que eu fui me inteirar, que lugar ela está na fila. Entendeu? Mas se você pensar... Não, e ela está na fila. Ela está na fila. Quando eu disse assim, entendeu? Que você está ajudando, não é porque você está passando pela... É porque a gente vai olhar e a gente qualifica também isso. O que acontece ali? Muitas vezes essa fila vai para um pool de serviços de oncologia. E às vezes tem umas situações, por exemplo, no câncer de pulmão, que quem oferece vaga é quem tem serviço de cirurgia torácica. Mas a gente sabe que muitos pacientes... Hoje, eles não vão precisar mais de cirurgia torácica, porque eles, infelizmente, eles já têm uma metade, eles já estão numa outra fase de tratamento. Aí eu tenho um número de serviços maiores para poder distribuir. Se eu condeno as minhas vagas só a quem tem serviço de cirurgia torácica, eu vou ter um número de vagas muito menor. Então, a qualificação das filas, que é você olhar a fila e você olhar de que se trata o problema, como é que eu posso ajudá-la, sem prejudicar quem está nessa fila, é isso que a gente tem procurado eventualmente fazer com mutirões. No caso da sua amiga, o que a gente tem? A gente tem uma fila de colo uterino e a gente sabe, não, essa paciente, ela vai precisar de cirurgia. Não, essa paciente precisa mais de radioterapia. Então, eu posso qualificar aquela indicação e a gente tem que fazer isso não em detrimento daquelas pessoas que estão na fila esperando, para que elas não se sintam também prejudicadas por que você faz. Não é uma tarefa fácil. No estado do Rio de Janeiro, a gente hoje está tentando organizar melhor essa rede. A gente tem contribuído muito com a crise dos hospitais federais, com fortalecimentos de serviços dentro do Andaraí, dentro do Hospital da Lagoa, dentro de Ipanema, tentando criar servidores, criar os protocolos. A UERJ tem sido uma grande parceira que a gente tem, mas a gente tem uma região metropolitana que é muito carente, que também e esses hospitais que você citou, quase todos, faltou citar os... Estou falando sobre os federais, né? Cardoso Fontes e Lagoa e Bom Sucesso. Eu tenho um grande amigo, parceiro de décadas também, já esteve aqui no programa, que é o Gustavo Modesto Leal. Houve um momento que eu pedi a ele para... Era uma coisa simples, era uma biópsia que já tinha um diagnóstico de lipoma dorsal, né? Mas era uma massa grande, incomodava o paciente. E aí eu pedi ele para tentar agilizar para mim, já estava também no sistema de regulação, estava dormindo mal. Mas aí ele falou, Alexandre, eu estou sozinho no serviço agora. Alguém está de licença, doente, teve uma fratura, eu estou sozinho, eu não posso operar sozinho. Então, quer dizer, quando a gente também fala que vamos dizer, o sistema de regulação não anda, em parte é porque as unidades também estão quebradas. Não tem dúvida, é isso. O sistema de regulação não é responsável, isso é um trabalho integrado. Nós estamos agora discutindo a política estadual do câncer, até com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tentando ver como a gente pode. Também, eu falei até com a procuradora Roberta Trajano, nada é impositivo, não pode se decretar. A gente tem que falar, o que a gente pode fazer? A gente não tem concurso público desde 2014. A gente está fazendo contratação temporária de trabalho, o que é muito vulnerável. Então a gente está tentando melhorar isso, entendeu? A dificuldade que a gente tem é porque parece que às vezes você não tem sensibilidade de perceber e empatia do sofrimento do outro. Você me conhece, sabe que isso para mim é de uma angústia terrível, mas eu tenho que lidar com uma realidade. Primeiro, de respeito absoluto à regulação que a gente tem. Segundo, a gente tem às vezes, pede para um colega ou eu mesmo
visto a camisa de médico e vou lá, vou atender, vou olhar, vou entender, vou compreender a situação e a gente vai ver, sem prejudicar nenhuma das outras pessoas que tem, o que a gente pode fazer. Porque às vezes a gente tem situações que são desesperadoras. O Daniel Solange me ligou com uma menina de 15 anos que estava com um linfoma internado no CTI e que precisava do INCA naquele momento. É difícil você não sensibilizar por uma pessoa de 15 anos que tem uma doença curável e que você sabe que a sua interferência naquela hora pode ser o determinante entre a vida e a morte de uma pessoa. Hora. Tem que ser naquela hora. Isso não é fácil, isso é o cotidiano e por isso que eu parei o meu trabalho na clínica privada e hoje me dedico integralmente ao meu horário ao Instituto Nacional do Câncer. A gente tem, eu tive que ele agora não está, eu não sei se ele vai voltar à vida política, deputado federal, pelo Rio Grande do Sul, terra do Rigato, o deputado Darciso Peronde. Peronde foi, entre outras coisas, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. E ele interviu em várias coisas a meu pedido, enfim, me deu entrevistas à distância para botar no meu canal. Ele participou da feitura, participou de um grupo de parlamentares da feitura de várias leis importantes para o tabagismo. E uma das coisas que ele estava envolvido, quando eu fizer a reedição do programa, eu vou colocar esse áudio, depois eu até te mando, a tal lei dos 60 dias. Né? E esse áudio foi preparado pelo chefe de gabinete dele, que entrevistou ele e entrevistou outras, não diria autoridades, mas outros representantes de movimentos médicos ou não, de pacientes vítimas de câncer. E aí uma das entrevistadas disse assim, olha, talvez essa lei não adiante muito, porque os 60 dias podem se passar e não haja condições disso de ser efetivamente. A lei de 60 dias seria a lei em que alguém com diagnóstico teria que iniciar o tratamento, no máximo, no Brasil, no máximo 60 dias. Como é que você vê essa coisa da gente criar uma lei e ao mesmo tempo não ter a estrutura necessária? Veja bem, a lei foi criada em cima de um levantamento que foi feito pelo TCU, entre outras coisas, que a gente tinha um retardo muito grande no Brasil, era 120, 140 dias entre o tempo que a gente tinha do diagnóstico e o início do tratamento. Ela é baseada num estudo inglês que mostra que depois desses 60 dias o prognóstico das pessoas decai muito. Então você tomou 60 dias como a base referencial e a gente tem uma lei agora que determina 30 dias. Essa a eu não gente sabia. tem um painel de oncologia que a gente vai monitorando, é um trabalho que o INCA faz de todos os estados, qual é o cumprimento da lei. A lei foi super importante porque ele definiu uma meta. Quando você faz uma lei, como a gente está fazendo agora a nova política do câncer, quando você estabelece algumas coisas, você está estabelecendo um patamar. Né? Ali é o que você tem, é o referencial que você tem. E a gente tem hoje, por exemplo, a gente está até agora, vai ter uma audiência do Ministério Público, porque eu citei que nesse painel, o Paraná, por exemplo, consegue tratar 83% dos casos diagnosticados em 60 dias. Então, de alguma 80%. De alguma forma, ele conseguiu se estruturar para que isso aconteça. É o melhor resultado no Brasil. É o melhor resultado no Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, está em uma faixa de 43% a 45%. Então, a gente está abaixo dos 50%. Mesmo tendo uma estrutura federal como a gente tem. Então, a gente está hoje sentando e falando, olha, se o Paraná conseguiu estruturar, por que nós não vamos conseguir fazer a mesma coisa? Quantos leitos a gente precisa? Como Por que está o interior? Acha que a gente não consegue? A gente tem carência de leito, carência de serviços, desorganização. Embora a gente fale muito da rede de hospitais federais, eles nunca funcionaram em rede, foram unidades isoladas. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade de não ter percebido o fortalecimento do setor público todo. E a gente, como profissional também, o próprio Instituto Nacional do Câncer, ele está tentando ser menos umbilical. Não adianta o Instituto ter uma ilha de exceção de bom tratamento se o resto não der. Eu não consigo tratar todos os pacientes diagnosticados aqui. Então, todo mundo tem que saber que se vai para o Hospital da Lagoa, que vai para o Hospital de Ipanema, que vai para a UERJ, que se vai para a UF, se vai para o Fundão, vai ter o mesmo tratamento, a mesma oportunidade que tem tratando no Instituto Nacional do Câncer. Isso são coisas que são muito importantes para a população. E a gente tem uma responsabilidade
responsabilidade está fazendo isso. E a gente está procurando fazer isso. Essa é uma determinação que a gente tem. Outra coisa que a gente está procurando, sem te interromper... eu é que ia te interromper. É a questão do diagnóstico. A gente agora está lançando esse programa de oferta de cuidados integrados. O que é isso? Durante muito tempo, a gente trabalhou de forma muito segmentar, o que a gente chamava de atenção básica, entendeu? Média complexidade e alta complexidade. Isso é absolutamente aleatório. O câncer ele tem transversalidade em tudo. O médico de família tem que suspeitar de algum sintoma para que ele possa ter. Ele tem que encaminhar para alguém que já faça essa biópsia dentro de 30 dias. Não precisa. E hoje a regulação é feita de que forma? Eu tenho uma suspeita, eu sou mandado para uma fila da mamografia, depois eu sou mandado para uma fila da biópsia, aí eu vou mandado para uma fila do tratamento, depois eu sou mandado para uma fila da radioterapia. São muitos gargalos, o paciente vai perdendo o time para o bom tratamento efetivo. Então, isso que não pode acontecer. Hoje, as pessoas às vezes ficam aguardando na fila com a doença desenvolvendo e a gente perdendo janela de oportunidade. Qual seria? Porque eu acho que você passar a lei de 60 dias que você não cumpre para 30, concordo, não é a solução. Não é a solução. Qual seria que você... Eu claro acho que você que não tem bola de cristal. É o painel que a gente tem e aquilo que a gente está fazendo. Enquanto a gente não tiver, né? Mas para resolver o problema. Será que se você tivesse hoje, a você oferta é o de cuidados integral Ah. já é uma que a gente está fazendo. O que é isso? A gente está acelerando o diagnóstico. Entre a suspeição, que a gente hoje está capacitando, e a gente agora vai fazer um curso de capacitação para atenção básica em oncologia. Porque a gente tem que entender que agora que o câncer está ficando prioritário. Nós montamos uma estrutura de saúde, você bem sabe disso, em cima de doenças infecciosas. A transição epidemiológica está se dando agora, as doenças crônicas não transmissíveis estão ganhando uma importância enorme com o envelhecimento da população. Então é isso que a gente está fazendo agora. Então, essa oferta de cuidados integrais, a gente está tentando acelerar o diagnóstico. Segundo, a gente está tentando qualificar e organizar melhor o trabalho da rede assistencial. Então, hoje, a gente quer estar mais integrado na forma de construção de protocolos, na forma de serviços, na forma de intercambiabilidade que a gente pode ter. A gente conseguiu organizar melhor a fila de radioterapia. Hoje, o setor privado tem que ser parceiro nisso também. É uma outra coisa. Durante muito tempo, a gente tinha um distanciamento entre o setor público e o setor privado. E onde é que o setor privado entraria? O setor com oferta de serviços daquilo que a gente não pode fazer. Conveniados com o SUS. Conveniado com o SUS. A gente tem que garantir qualidade. Preços competitivos, que seja mais interessante a gente já recorrer à capacidade instalada do setor privado, entendeu? E hoje em dia é grande. Preço que você tem aí é grande, para a gente ter, por exemplo, patologia. Se eu não tenho patologia na rede pública, eu posso recorrer ao setor privado. Eu preciso ter um órgão como o INCA que me pegue no setor de oncologia 10, 20% dos laudos dados pelo setor privado e fale assim, olha, teve correspondência, a qualidade do que eles estão oferecendo é boa, então pode manter esse acordo, esse contrato, porque ele está sendo cumprido, ele vai ser satisfatório. Você citou... É isso que eu ia falar. Patologia, quando você faz a biópsia, você vai analisar exatamente, dar o diagnóstico, né? É o que faz. Se a doença é benigna, se ela é maligna ou se ela é se ela precisa outros exames que você vai complementar. Análise, então. É a análise que você tem, análise histopatológica. É uma especialidade médica que é o anatomopatologista. Ele estuda os tecidos. Então ele sabe como é que é um tecido normal. Por exemplo, você tira um pedaço de pulmão e dá para um anatopatologista, ele vai, isso aqui é pulmão, normal. Agora, se você tira um pedaço de pulmão que também tem um pedaço de câncer, ele vai lá, isso aqui não é pulmão normal, isso é um câncer, ele diz qual é o tipo de câncer, porque também qual for o tipo de câncer, você vai ter um tratamento diferente. E hoje você tem uma coisa, porque você tornou mais complexo. Hoje você só não diz mais se é maligno ou benigno. Isso. Sendo maligno, que tipo de malignidade é? Porque os tratamentos são diferentes, os prognósticos são diferentes, as condutas são diferentes. Exatamente. Então você precisa ter pactuado que você faça isso. Olha, vai fazer anatomia patológica no estudo original e na imunistoquímica. Então esse resultado vai ficar pronto em 30 dias. Isso. A partir daí, a gente está usando muito, vai usar cada vez mais a telesaúde. O que é isso? Você hoje qualificar a fila, você poder, quando esse paciente for encaminhado para a regulação
chegar para um órgão especializado, olha, esse paciente deve ser colocado nessa fila de cirurgia ou nessa fila de oncologia clínica, nessa de radioterapia. Então a gente tem que capacitar os reguladores. Eu fui da central de regulação. Exatamente, você sabe a dificuldade que é. Ele recebe uma quantidade enorme e ele precisa ter esses órgãos. E a dificuldade enorme também acontece. Eu me lembro que a gente fazia plantão, não me lembro se era 24 ou 12 horas, mas durante o período que eu estava no plantão, às vezes a busca não era por um tratamento oncológico, era por uma vaga de CTI. O paciente tinha infartado numa emergência e precisava ir para uma unidade coronariana ou um CTI. E aí eu chegava no plantão com 100 solicitações. Eu não, a equipe, né? Tinha lá uma pilha de solicitações da véspera. E às vezes a gente saía do plantão com aquela mesma pilha e mais um bocado em cima. E nesse meio tempo você recebia a presença inúmeras vezes do oficial de justiça, com um papel que se chama mandado de intimação, que é obrigando a nós, reguladores que tem que achar aquela vaga, obrigando, às vezes vinham assim, já tive colega que foi parar na delegacia. Depois eu fiz um movimento com o Jorge Darzi, pelo Sindicato dos Médicos, nós fomos ao TJ, se não me engano o presidente do Tribunal de Justiça era o Manuel Rebelo, e nós fomos explicar a ele, olha, os reguladores não podem ser incriminados de nada porque nós estamos ali para regular. Se não tem vaga para a gente transferir um paciente, não tem transferência. Eram dezenas também de mandados de intimação. Não, isso que eu te falo, por isso que eu estou te falando que não vai ser na força, né? Eu recebi ontem uma intimação desse tipo como diretor no final do dia para fazer um PET de sistema nervoso central. PET é um exame de tomografia. De tomografia associada à medicina nuclear, cuja contraindicação, porque a interpretação é completamente impossível, já que o cérebro é um grande captador de glicose, que é o veículo para o qual a gente coloca o flúor marcado para dar a imagem daquela cintilância que tem no exame. Ele é contraindicado o PET de sistema nervoso central. Mas algum médico, por alguma razão, pediu, o juiz determinou que eu fizesse uma coisa que é impossível ser feita. Medicamente, eu não tenho como fazer, porque esse exame não existe. Eu vou fazer, vai ser um desperdício completo. O juizado lá de plantão também deve estar sem médico, não soube interpretar aquele pedido. Isso não tem intervenção e dá um pedido, porque fica naquela situação emergencial, não, eu quero ajudar essa pessoa, só que não é uma ajuda, porque aí eu tenho 5 dias para fazer. Então, segunda-feira, eu vou ter que fazer um arrazoado explicando toda a situação que não tem, de tudo isso. No mandado, não tinha sob pena de... Tem, de 5 dias, exatamente. Não, 5 dias é o prazo que ele deu. Sob pena de, claro, se não cumprido, porque a gente tinha ameaças pecuniárias, de prisão. Isso. E de uma coisa que eu não tenho medicamente como atender. Outro dia eu recebi um mandato para o INCA, que o INCA a gente só recebe, o Instituto Nacional do Câncer, pacientes que já estão com o diagnóstico firmado, entendeu? Mas a gente recebeu um paciente que era para fazer uma ressonância de crânio, uma laringoscopia, uma endoscopia, uma ultrassom de próstata, uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva. Eu falei, olha, ou essa pessoa está muito mal porque ela tem todos os problemas, ou isso é impossível ser feito. E não é a finalidade do INCA. Se eu for fazer isso, eu paraliso toda a minha atividade naquilo que é a minha atividade fim. Vamos fazer uma coisa. Intervalo, uma música, a música Contra o Fumo, que a gente tem aqui um estoque. Daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Da fumaça de tantos carros e chaminés,
somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, que hoje está pegando fogo, com o nosso convidado Roberto de Almeida Gil, oncologista clínico e recentemente, um ano e pouquinho, eleito pelos seus pares da unidade, diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, que é uma casa excelente em termos de inovação, de ensino, de pesquisa e de tratamento também, e faz parte de todo o arsenal de políticas públicas brasileiras. Por exemplo, o INCA abriga a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil, que é a CONIC, que é a instância máxima de decisão das políticas públicas brasileiras relacionadas ao controle e, se Deus quiser, eliminação do nicotinismo aqui no nosso país. O Ministério da Saúde capitaneia essa comissão, a CONIC, mas o INCA é que abriga a Secretaria Executiva da comissão, na pessoa hoje da nossa queridíssima Vera Luísa da Costa e Silva, que esteve aqui há 2 sábados, e eu vou botar na edição do programa o link para o programa que nós fizemos, em que a gente debateu muito essa questão. Então, o INCA é uma das principais instituições sanitárias do nosso país, e o nosso colega Roberto de Almeida Gil é hoje o diretor-geral da unidade. Nós já tivemos aqui outros diretores do INCA falando sobre coisas diferentes. O nosso Luiz Antônio Santini esteve aqui para lançar o livro dele, o livro sobre o SUS. Ele também foi diretor do INCA, se não me engano, por 10 anos. Já tivemos aqui o José Temporão,
que foi ministro da Saúde. Ele era do INCA e saiu e foi para ser ministro da Saúde. Já esteve aqui 2 ou 3 vezes, virá novamente, provavelmente mês que vem. E então o INCA é uma casa também onde as pessoas aprendem a fazer gestão, né? Interessante. É um pouco assim parecido com a Fiocruz, né? É um negócio. E outra menção que você fez no início do primeiro bloco, e eu deixei passar, mas eu queria fazer esse elogio também a Ribeirão Preto, né? Ô cidadezinha importante para a saúde pública brasileira, né? É uma bela cidade, uma bela universidade, pensam medicina, pensam saúde pública, é fantástico. Um comentário aqui do nosso chat, a nossa ouvinte preferencial, Ana Margarida Rosenberg, está acompanhando o nosso programa desde o início, e ela lembrou quais são as 4 frases que o Ziraldo colocou nos cartazes que o Ministério usou: fumar é brega, fumar é careta, fumar é cafona e, por último, fumar é patético. Essas frases foram boladas pelo Ziraldo ou foi o Ministério que encomendou? Você tem lembrança disso? Não. A Vera deve ter. Mas a Vera mencionou essas frases. Quando eu fiz a edição do vídeo, eu coloquei as imagens com as tais frases, mas eu não me lembro quem bolou isso. Provavelmente o Ziraldo deve ter pego o espírito, né, do que o Ministério queria. E, por último, naquele momento em que você falava sobre a Marie Curie, a Ana Margarida Rosenberg escreveu assim: visitei aqui em Paris, ela está no momento em Paris, ela vive em Fortaleza, mas ela está em Paris porque a filha dela mora em Paris. Ela visitou o Museu Curie, que eu não conheço, fica perto do Panteão. O museu conta a história da radioatividade e suas aplicações na medicina. Ana Maria Rosenberg é a viúva do José Rosenberg, que eu também citei no início do programa, que chama o Zé Rosenberg, e eu agora só me refiro a ele assim de Rose. É uma coisa carinhosa lá entre eles que eu me apropriei. O Rose nos deixou aos 96 anos de idade, uma leucemia, um dos temas do nosso programa aqui. E foi um cara muito importante também para a saúde pública brasileira. Gil, se a gente fosse naquela linha que a gente estava no primeiro bloco, a gente podia encerrar o programa aí, que ia faltar programa para a gente continuar a conversar. A gente pode fazer um segundo momento, de repente vem você, vem o Temporão, a gente faz um programa os dois juntos, ou o Santini também pode vir. Mas eu agora queria reservar esse espaço que nos falta para a gente conversar. O primeiro bloco já demonstrou que nós temos um grande pepino na mão, né? A ciência está evoluindo, as tecnologias estão evoluindo, o custo disso está evoluindo junto, se não vai na frente. O SUS subfinanciado, que é outra questão também que eu já discuti isso aqui, mas eu acho que a gente tinha que discutir mais vezes, né? Porque a gente fala, eu ouço falar que o SUS está mal financiado praticamente desde a criação do SUS, né? E a gente repete essa ladainha, mas não aponta as saídas, né? Está mal financiado, então o que tem que ser feito? Aí você pega, por exemplo, passa pelo Ministério da Saúde aquela aberração chamada Ricardo Barros, que é um negócio inacreditável. E aí ele dizia que tinha que fazer um plano de saúde baratinho, um SUS baratinho. Quer dizer, um plano de saúde baratinho para as pessoas não precisarem demandar tanto daquele plano de saúde, ser baratinho, dá para ele pagar, como se fosse uma forma de desafogar o SUS ao invés de investir mais no SUS, né? Mas, enfim, esses tais liberais aí que você citou, não digo que o Ricardo Barros seja um liberal, que eu não sei o que ele é, na verdade, não consigo entender. A mulher dele foi para a Itália para ver como é que funciona o cigarro eletrônico. Quer dizer, em vez de ir no Ministério da Saúde e pegar os dados da Anvisa, não, ela foi para a Itália ver como é que funciona a fábrica do cigarro eletrônico. É um casal, né? Bom, antes da gente falar em prevenção, a gente não falou, queria que você rapidamente citasse, porque a OMS tem uma tabela que eu acompanho anualmente, de causas de morte no mundo, né? Então a gente vai lá sempre nos juntando tudo, porque eles têm uma divisão em 3, países de médio desenvolvimento, baixo e alto, mas eles têm também
o gráfico quando junta tudo, né? Primeira causa, infarto. Segundo, derrame. Terceiro, DPOC. 3 doenças crônicas não neoplásicas. Quarta, pneumonia. Quinto, parece que já desceu Alzheimer. E entra o câncer de pulmão como o câncer que mais mata no mundo. Mas em relação, se a gente somasse os cânceres, em que posição que as doenças oncológicas estaria nesse ranking? Hoje ele é a segunda causa de morte, somando tudo, no mundo. A gente tem hoje uma perspectiva de que ele vai se transformar na principal causa de morte no mundo. Esse crescimento vai ser menor nos países já desenvolvidos, um pouco maior nos países de médio desenvolvimento para alto, que é o caso do Brasil, mas ele vai ser exponencial nos países pobres. Por que está acontecendo isso? Porque, bem ou mal, você está controlando na África, por exemplo, a morte por doenças infecciosas. HIV, tuberculose. Então, a expectativa de vida está aumentando. A expectativa de vida aumentando, e a gente lembra que eu sou do tempo que nós éramos de falar de pirâmide populacional. Hoje é moringa populacional. E você tem... O Brasil vai envelhecer, para você ter ideia. Explica por que é moringa. É porque você tem um crescimento hoje, você não tem uma taxa de crescimento de natalidade alta. A gente sempre, historicamente, falou, não, tem um excesso de criança que nasce, a gente tem que ter política de controle da natalidade. Isso foi sendo resolvido naturalmente. Hoje a nossa taxa é até menor do que a taxa de reposição. A gente tem 2.0, né? E a necessidade 2.1, então a gente já está abaixo, então a gente deve ter uma diminuição. A gente teve um envelhecimento no Brasil em 40 anos, o que a Europa demorou 400 anos para envelhecer. A gente tem hoje um grande contingente de pessoas hoje que estão na faixa intermediária, com a expectativa de vida que não para de aumentar, e a gente tem um crescimento na população até 2030 de 9%. E enquanto a gente tem uma expectativa de crescimento da população com mais de 65 anos de 59%. É só você andar em Copacabana, que a gente anda aqui, que é uma grande concentração de pessoas idosas que a gente tem. Isso está se refletindo na Previdência também, né? Perfeito. E nas doenças crônicas não transmissíveis. Sim. Você vai tendo envelhecimento. Essas doenças vão impactando. É o que você falou da fila do INTO. Que você tem uma fila porque você tem muito mais problemas articulares, de cirurgias eletivas. Qual é o problema que a gente tem? Que a gente tem hoje, por exemplo, no caso da ortopedia, um outro problema. A gente tem um número de acidentes de motocicleta enorme, que faz com que você tenha o INTO ocupado por trauma de uma tal maneira que não deveria ser só a sua vocação. Ele tem por vocação o tratamento das cirurgias eletivas, mas que fica muito assessorado por jovens que hoje têm situações terríveis na motocicleta e que exigem, eu acho que uma alerta do teu programa é um dia fazer que leis de trânsito a gente vai ter que fazer, porque a motocicleta parece que não tem lei, né? Não tem. A gente vai olhando ali e não tem a percepção. Eu que ando muito pela rua com o meu cachorro, eu sou quase atropelado várias vezes por dia. É uma loucura. Então, até hoje, na ciclovia, hoje em dia já tem moto. A gente tem? E aí vem para a prevenção. Adianta só eu criar 10 INTOs? Não, eu tenho que diminuir o número de acidentes. Tenho que fazer a prevenção. Antes de falar de prevenção, você disse que o câncer está chegando, já é a segunda causa de morte. Vai se transformar na primeira. Se vai se transformar na primeira. Quais são os cânceres que mais matam a população no Brasil? No Brasil, hoje, você tem como câncer que mais mata pulmão ainda, porque é homens e mulheres. Infelizmente, a curva de mulheres não caiu como a de pulmão. Eu sempre gosto de sinalizar isso, a dos homens. A mortalidade por câncer em homens caiu pela eficiência das nossas políticas contra o câncer. Então, meus parabéns à sua luta, porque ela resultou numa mortalidade de queda efetiva. Infelizmente, a gente está vendo uma estabilização. Por várias razões, o cigarro muito barato, e tem uma correspondência a isso, a interferência da indústria em todas as políticas que você faz, e as mulheres começam a estabilizar agora. O somatório das duas é muito grande. Você tem mortalidade por câncer de colo retal,
que está entre as 3 primeiras. Você tem tanto em homem quanto em mulher. Tanto em homem como em mulher. São cânceres que como atingem tanto homens como mulheres, porque o câncer de mama mata muita gente no Brasil, mas mata as mulheres. O câncer de homem pode ocorrer no homem, mas é muito raro. Câncer de mama. 0,3% dos homens que desenvolvem câncer de mama, normalmente por razões hereditárias. O câncer de próstata mata no Brasil, que é um câncer muito incidência, com envelhecimento também, mas também ele não é um câncer que ocorre nas mulheres por motivos óbvios, anatômicos, as mulheres não têm próstata. Nós correlacionamos. O câncer de estômago também é importante. Não sem razão, nós correlacionamos tabaco com o câncer de pulmão. E a poluição ambiental também tem um espaço aí. O câncer de colo retal, que você dá esse impacto aí, você dá esse ressalte, né, no impacto que ele tem na mortalidade, quais são as principais causas do câncer coloretal? Eu diria assim que a alimentação tem uma relação direta com isso. E dentro da alimentação, aquilo que a gente chama de ultraprocessados, que é um conceito desenvolvido no Brasil, na USP. A gente sabe o que é, isso tem representado, a gente tem visto 2 fenômenos, o aumento da incidência e a incidência cada vez maior em pacientes jovens. Quer dizer, se eu inicio, entendeu, a introdução no meu organismo de ultraprocessados mais precocemente, essas mutações vão acontecer e se acumular, e é isso que leva ao câncer, e você vai ter com 30 anos, 40 anos, você já pode cometer câncer. A gente está vendo ali... Você está falando sobre mutações de células, que é o que inicia um processo isso. Todo câncer é um processo genético. Ele pode ser hereditário, 10%. Você já nasce com essa alteração, então você tem uma chance muito maior do que a população geral de desenvolver o câncer, mas 90% deles você adquire por N razões. Quando você fala do sol, que você está se referindo no começo do programa, o sol, né, a gente sabe que o raio UV vai fazer uma mutação e aquilo vai poder gerar um carcinoma base celular, um melanoma, e esse sol que você tomou na sua infância e que vai acumulando depois. Não, eu sou acostumado a tomar sol. Você é acostumado, mas você vai pagar um preço, principalmente se você for, entendeu, caucasiano, que é essa pele mais branca, que a gente tem um fenômeno migratório muito grande no Brasil, então você vai ter um preço maior do que isso. Se você começa a introduzir uma alimentação errada, equivocada, muito precocemente, e você tem um apelo disso, isso vai se refletir mais cedo. A gente está vendo isso, que é tanto que a gente está recomendando que o rastreamento hoje não começa aos 50 anos, mas começa aos 45 anos, e muito provavelmente daqui a um tempo a gente está pedindo para os 40 anos. Então explica como é que se faz o rastreamento do câncer de colo. Olha, o rastreamento do câncer de cólon você faz hoje... Colo é intestino, né, gente? Para quem grosso, é leigo, né? É isso. O intestino delgado, como as coisas passam mais rápido por ele, né? E é no intestino delgado que a função é armazenar exatamente, para que a gente não fique evacuando o dia inteiro, né? Então, é um mecanismo mágico que a gente tem do organismo humano, né? Tem um reservatório que vai ali, permite a absorção de água, a moldagem das fezes, mas exatamente se expõe mais contato que você tem com a parede, né? E com as células que vão ser alteradas, né? Os genes que vão ser alterados ali. Então a gente recomenda hoje, a recomendação que a gente tem, primeiro a gente não tem rastreamento hoje institucionalizado para câncer coloretal no Brasil, embora a gente já tenha provado no mundo que isso é um fator de redução de mortalidade por câncer. Por que a gente não tem? Porque ele é complexo, entendeu? A gente ainda tem que a gente está estudando isso neste momento junto com o Ministério da Saúde para introduzir no Brasil. Mas ele é feito através de pesquisa do que a gente chama de sangue oculto. Você só lembra do sangramento que é visível, você olhou no vaso, você viu alguma daquilo de azul, mas você pode ter micro sangramentos que são imperceptíveis, mas você tem exames que têm essa capacidade de detectar. Um exame de fezes. A partir dessa detecção, você pode fazer 2 exames. Ou você faz uma retossigmoidoscopia flexível, que tem como inconveniente você só olhar o teu lado esquerdo do intestino grosso, onde o câncer é mais frequente. A retossigmoidoscopia é uma endoscopia do reto e do reto que você faz. E você tem
a colonoscopia, essa que você faz todo o estudo até do cólon direito. Então, os pacientes que tiverem o sangue oculto positivo, a recomendação é que se faça esses exames. Você detectando alguma coisa, você faz a biópsia. Muitas vezes você pode fazer até um procedimento de retirada daquele tumor, se ele é muito inicial, você está no seu, e você pode tirar na questão própria, você trata ali mesmo, e você retira. E não precisa fazer mais nada, só acompanhar depois. Mas às vezes você faz a biópsia, tem o diagnóstico, e aí você vai para a cirurgia, fazendo ou não depois a quimioterapia no caso do câncer de colo, no caso do câncer de reto, às vezes você faz a biópsia, faz antes um tratamento com rádio e quimioterapia e depois você faz a cirurgia, fazendo depois a quimioterapia. E para a gente lembrar as pessoas da importância do câncer de colo retal, lembrando que, por exemplo, para mim, que sou vascaíno, talvez as duas figuras mais importantes relacionadas ao Vasco morreram no ano passado no intervalo de 30 dias. Né? Foi o Roberto Dinamite, que é o atleta mais importante da história do clube, e o Pelé. Né? E os dois nos deixaram por câncer de intestino. A gente tenta utilizar essas informações para alertar. Às vezes as pessoas têm muito preconceito, têm muito medo, não procuram. Você procurar isso, a gente já vai para a prevenção e para o diagnóstico precoce. Você procurar a doença logo que você tem, a tua chance de ter um tratamento mais efetivo, menos agressivo, mais resolutivo, por menor tempo de duração, é muito maior. Você só tem vantagens. Você fazer igual a avestruz, botar a cabeça no buraco, fazer que o problema não existe, não vai dar certo. Então a gente alerta muito para que você procure isso. E o sistema tem que estar capacitado e tem que estar, de toda forma, não perdendo essa janela de oportunidade. Porque aquilo que a gente fala de sustentabilidade, se eu curo uma doença neoplásica, eu impeço a sua cronificação. O meu gasto posterior vai ser muito menor, porque eu não vou ter que ficar fazendo tratamento o tempo todo. Então é muito melhor para o paciente, muito melhor para o sistema também. As tais drogas, né, muitas vezes você não precisaria usá-las se você fizesse um diagnóstico precoce e extirpou aquela lesão, não precisa. Não precisa quimioterapia, não precisa imunoterapia. Nada. Entendeu? Isso é muito bom. Agora, em termos de mortalidade, você já fez um ranking aí inicial, importante para a gente fazer, que é o câncer de pulmão, câncer de colo do útero, estômago. O câncer de pele, ele tem um impacto grande na mortalidade, mas é um tipo específico que é o melanoma. O melanoma, né? O câncer basocelular, o espino celular também pode levar à mortalidade. Ele dá um pouco mais de metástase do que o basocelular. Mas é importante, porque ele, às vezes, ele é muito mutilante, o câncer basocelular. As pessoas não podem esquecer, porque às vezes você tem na face. No e nariz, você tem nariz, no canto dos olhos, e tudo isso pode levar a mutilações muito ruins, que socialmente comprometem a vida do paciente. Então, também não negligenciar uma ida no dermatologista diante de uma lesão. Nós não vamos nos estender, porque não dá tempo, mas nós vamos fazer um programa específico com uma dermatologista. Já fizemos e vamos fazer outro com uma dermatologista chamada Carlota. E nós vamos falar sobre prevenção do câncer de pele. Então, vamos deixar isso para depois. O câncer de pulmão, a gente sabe que um trabalho que o Mauro Zamboni apresentou num congresso internacional há uns foi antes da pandemia, uns 4 anos atrás, dizia que os casos de câncer de pulmão do INCA, 94% tinha relação com o tabaco. Você está atualizado isso? Hoje, normalmente, o número que a gente tem é que seguramente a gente pode fazer lá, porque com o aumento da longevidade também a gente vai tendo outros cânceres de pulmão não relacionados, como você falou, a poluição passa a ser um fator importante. A gente tem uma preocupação hoje com os trabalhadores de postos de gasolina com a inalação de substâncias cancerígenas que você tem quando você coloca ali, mas a gente pode seguramente atribuir que 85% dos cânceres, é o que a literatura diz, estão relacionados diretamente com o tabagismo. A gente eliminaria 85% desses cânceres. E pelo que eu estudei de câncer de pulmão, lá atrás, 40 anos atrás, e que se mantém, eu acho, eu não vi nenhum outro estudo que tenha mudado isso. No século XIX não tinha câncer de pulmão.
você tinha muito menos registros. Você teve Você acha que é uma questão de registro? Explosão ali. Você podia ter registro, mas você teve uma explosão com a industrialização e a disseminação do século XX. No século XX. Ali é claro, essa correlação é estabelecida. Mais uma vez, eu falei outro dia, saiu até um artigo na Folha de São Paulo que eu falei das falácias da indústria brasileira, que a indústria negou essa correlação. Me manda o link desse artigo, eu não li esse ali, saiu na Folha de São Paulo. Da falácia que você teve ali, a indústria hoje, durante muito tempo, a gente sabe disso, ela negou isso peremptoriamente, ela dizia que não tinha, e quando a gente tinha curvas claramente entre aumento de consumo e a incidência de câncer de pulmão. Ela negou a questão da dependência química. Nós fomos criados, entendeu? E formados numa medicina que dizia que era um hábito. E não era um vício, não era determinado de dependência química. A indústria vendeu a ideia do filtro, né, que era outra mentira. Ela mudou, só deslocou o câncer. Ela criou micropartículas cancerígenas que mudaram, você ter uma incidência maior de adenocarcinoma, o câncer periférico do pulmão, do que o câncer central. Ela negou peremptoriamente o fumo passivo. Ela dizia que não existe. Até hoje ela tenta ficar colocando isso. Ela tentou vender a gente os dispositivos eletrônicos como um fator de redução de risco. Uma mentira deslavada, como ele é todo projetado para a iniciação. Então é uma indústria, como você vai ter alguma confiabilidade e como você falou, como alguém pode hoje defender alguma coisa. Quando você está numa luta, você olha a sua trincheira. Alexandre, se você está do meu lado, eu estou do lado certo numa luta que a gente tem de muitos anos. Quando eu olho na minha trincheira, está a indústria farmacêutica do meu lado, da Soraya, eu falo assim, pô, você pelo menos... Eletronic. A Eletronic que está defendendo aí, dizendo que está protegendo as crianças, fazendo... Mas só que você está do meu outro lado, o teu inimigo está na sua trincheira. Você fala, olha, pelo menos você deve ter olha a sua estratégia, porque tem alguma coisa errada no que você está fazendo. Ela é outra que já viajou para o Japão. Nós estamos falando da senadora Soraya Eletronic, que criou um PL, um projeto de lei 5.008 de 2023, em que ela quer quebrar a decisão da Anvisa e dizer que os cigarros têm que ser liberados no Brasil, os cigarros, os chamados dispositivos eletrônicos para fumar. Que é um absurdo completo, né? Completo, ela é mais uma falácia, porque ela defende uma regulamentação que já existe. Já existe. A gente já tem uma regulamentação que proíbe a comercialização. Desde 2009. Então, aí ela fala para a população em geral, não, mas eu só quero regular, parecendo muito bom. Não, mas você eu quero que o Brasil arrecade mais. Que é outra mentira. Para vocês terem ideia da conta que a gente fez agora, a gente arrecada com imposto no tabagismo 15 bilhões. E a gente gasta 150 bilhões com as doenças derivadas. Então, é uma conta... 153 bilhões. 153 bilhões. Eu falo 150 para dar o redondo de 15. E só por isso, só você vê. E, na verdade, essas pessoas vão alimentando essa... Então, por isso é que eu falo. Quando eu olho essas curvas de mortalidade, que é o que a gente está falando de câncer de pulmão, a gente fala, foram políticas públicas bem-sucedidas, que o Brasil tem que se orgulhar muito pelo seu papel internacional que fez, entendeu? E eu acho que todos vocês, que eu tenho uma admiração profunda, você, Vera, Alberto, Tânia, tantas pessoas que eu conheci nos corredores do INCA, que hoje estão, assim, conseguiram determinar políticas públicas que levaram hoje a salvar tantas vidas. Você como oncologista, tem dois temas aqui que a gente não colocou na prevenção, mas que eu queria não acabar o programa sem citá-los. Atividade física e obesidade. Você falou em alimento ultraprocessado, que o alimento por si só já carrega ali coisas que podem fazer mutação na célula. Mas a obesidade e o correspondente sedentarismo, como é que a obesidade aumenta, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres? Olha, é muito simples. Você vê, a obesidade está relacionada a 14 tipos diferentes de câncer no seu desenvolvimento. 14. O cigarro está relacionado a 19. 14, então, essa eu não sabia. Agora, olha o que a gente tem hoje mais perverso. A gente tem 22% da população brasileira hoje obesa. Nós temos sobrepeso já atingindo 50%. Entendeu? E isso é muito grave, é muito sério. Quando eu tenho um excesso de tecido adiposo no meu organismo, eu começo a mudar... Tecido adiposo é gordura, gente.
Tá, desculpe os Vambora. Mas quando a gente tem muita gordura no corpo, eu começo a mudar, por exemplo, toda a minha distribuição hormonal. Hormonal. Eu começo a transformar colesterol em estrogênio. Eu fazendo uma produção maior de estrogênio, eu acabo induzindo a cânceres que estão relacionados com os hormônios. Caramba, que a gente tem. A gordura então, a obesidade, do corpo pega o colesterol que está na gente e transforma em um hormônio feminino. Isso. Estrogênio. Isso é porque algumas pessoas, essa conversão, a aromatase, né, ela que faz a aromatização desse processo de produção, que faz com que algumas mulheres que têm uma tendência maior à aromatização tenham menos sintomas da menopausa e outras. A aromatização não tem nada a ver com aroma, né? Nada. É uma enzima que faz esse processo que a gente chama de aromatização, que é a transformação do colesterol em estrogênio. Entendeu? Isso é um mecanismo fisiológico. Só que se eu tenho muita gordura, eu tenho mais isso e eu vou produzindo mais. Isso vai levando como consequência de você ter uma tendência a ter mais câncer de mama. Sempre que você tem um desequilíbrio disso, sempre que eu faço a obesidade, ela vai acumulando, ela vai também produzindo outras substâncias, outros mediadores que a gente tem no organismo em maior quantidade, e esses mediadores em quantidade excessiva se tornam mutagênicos e carcinogênicos. Então a gente foi conseguindo correlacionar isso. E o exercício físico é exatamente o contrário. Eu vou induzindo produção de citocinas protetoras do câncer. Então hoje tem estudos muito interessantes mostrando que duas coisas: se eu faço exercício físico e tenho boa alimentação, eu tenho menos câncer, e se eu tiver câncer e fizer exercício físico e cuidar da alimentação, eu tenho mais chance de ficar curado, e se eu não conseguir curar meu câncer, eu tenho uma vida maior. Então, ele equivale cuidar de uma boa alimentação e fazer exercício físico, equivale a um bom tratamento médico farmacológico. Sim. É que a gente vive uma sociedade na busca das pílulas mágicas. Medicamentalizando todas as coisas. E isso é muito ruim, porque a gente vai perdendo as relações naturais do que a gente deveria ser, daquilo que a gente deveria estar fazendo. E uma sociedade hoje que paga o preço de uma violência urbana. Muita gente eu vejo falando, eu andava, mas agora eu estou com medo, porque isso está ali. Mas às vezes é uma desculpa arrestada. Uma sociedade hoje, eu sou do tempo que eu me lembro, Alexandre, você gosta de história, eu fui nos Estados Unidos e eu sempre gostei de televisão grande. Quem não tem dinheiro conta história. Eu gosto de televisão grande ali. E eu fui nos Estados Unidos, olhei uma televisão enorme, assim, e muito barata, mas era muito barata mesmo. Aí eu perguntei para o dono da loja, mas por que essa televisão é tão barata? Porque ela era, que os antigos sabiam, tinha seletor de canal. A gente tinha que levantar para mudar o canal. Hoje você fica com controle remoto, sentado numa cadeira o dia inteiro mudando, zapeando. Você não se movimenta, você não faz. Antigamente, você sentava no trabalho e era natural você ir numa mesa, levar um papel, pegar, ir na máquina Xerox, que já era uma coisa técnica. Hoje você tem um computador, você tem uma impressora, você fica sentado no seu ambiente de trabalho, às vezes o dia inteiro. Às vezes você faz trabalho remoto ficando o dia inteiro ali. Antigamente, você pegava o seu carro, era normal você ir até a esquina. Não vou pegar o carro ali. Hoje você tem cidades nos Estados Unidos que você não vai. Eu fui parado na rua nos Estados Unidos porque eu estava andando. Eu e um grupo de pessoas, nós estávamos em Atlanta, num congresso, e íamos caminhando para um shopping que era 2 quarteirões do hotel que a gente estava. A polícia falou, mas por que vocês estão andando? Mas estamos fazendo alguma coisa. Aí a gente se deu conta que as calçadas, na verdade, são só faixinhas mínimas entre o gramado, que é a propriedade privada, e a rua, que é o setor público, que você não pode andar, porque não tem calçada projetada. Olha quantas coisas você vai levando. E se você for fazer uma analogia, onde tem maior número de obesos no mundo? Nos Estados Unidos. E você vê que se tenta estabelecer, nada contra, e é um termo que eu não gosto nem um pouco, a gordofobia. Hoje você falar que... Não, gente. Hoje a obesidade, nós estamos brigando muito para que ela tenha CID, como a gente conseguiu no tabagismo. Sim. Porque ela é tão permissiva... CID é um númerozinho no Código Internacional de Doenças. Então, isso já é interpretado a obesidade como uma doença. E não do contrário. Não, eu sou gordo, eu quero ser... Não, ninguém está colocando, ninguém está discriminando, mas isso está relacionado, como a gente sabe, a diabetes tipo 2, claro, a hipertensão, a câncer, uma série de doenças crônicas não transmissíveis que a sociedade
tem que entender que aquilo não é bom. Não é que eu estou discriminando essa pessoa nada, mas é que a gente tem que, como médico, estar alertando o que acontece. Nosso programa daqui a pouco termina. Eu não queria que a gente deixasse de falar algo, porque como eu gosto de uma birita, aí eles podem, mas você não falou no álcool porque você gosta, né? É suspeito. Todos nós temos conflitos de interesse, né, com o álcool. Eu falo que eu entrei na faculdade de medicina sendo recebido com uma chopada, entendeu? Curiosamente, eu entrei com 17 anos, que era uma coisa... Isso está tão naturalizado que, na verdade, você vê como isso, as questões... Mas e o álcool? E o álcool e o câncer? Hoje a IARC fez um trabalho hoje dizendo que que é IARC? A IARC é o Instituto, é uma agência internacional de pesquisa científica da ONU, sediada em Lyon, na França. A presidente hoje é uma brasileira, Elizabeth, é uma pessoa maravilhosa. Lembra o sobrenome dela? É um sobrenome estrangeiro. Eu busco. Weisberg. Eu busco, a gente na edição até é chato falar ao vivo, que eu não me lembro que ela me recebeu tão calorosamente. Você não lembra do assim, sobrenome, mas você lembra do nome. Eu pesquiso. Maravilhosa. E a IARC disse o quê? Fez um estudo mostrando que não existe dose segura do álcool, mas a gente fez um trabalho no INCA que a gente mostrou que a quantidade que você toma está relacionada hoje ao maior desenvolvimento de doenças e de um benefício econômico para o sistema público de quanto menos a gente não quer. Então, a gente acha... benefício econômico, a pessoa morre e você não gasta dinheiro? Não fica doente. A Souza Cruz dizia isso. Não fica doente. Não grita. Você não fica doente. Como assim? Assim, porque se você, hoje, você tem uma série de doenças relacionadas ao álcool. Tá. Se eu não bebo, não é só a questão da mortalidade. Entendi. É que eu não vou ficar doente. Morbidade, então eu não vou gastar cai. a morbidade Tá. que eu estou embutida ali. Então, é isso que a gente hoje procura estabelecer. Porque, às vezes, a gente gostaria de uma compensação. O que é a tributação dos produtos nocivos à saúde? É que se eu tenho um produto que eu não quero proibir, mas que ele faz mal à saúde, ele tem que ter uma tributação maior. Que, primeiro, ele dê o retorno às consequências do seu uso e que ele também tenha na própria tributação um desestímulo pelo seu preço do seu consumo. É um dos problemas. A OMS já há muito tempo provou, né? Os estudos provaram que o melhor método para você fazer um indivíduo parar de fumar é aumentar o preço. Isso. E por isso que a indústria não aumenta o preço. Não, e ela se diz você que toma o contrabando, só que com o menor preço isso. do mundo que a gente tem hoje, menores. Um dos menores do mundo, a gente tem 37% de contrabando no Brasil, isso. que tem muitas fronteiras e porque foi o E a nossa senadora Soraya Eletronic diz que se liberar o cigarro eletrônico vai diminuir o contrabando. O cigarro eletrônico vai ficar mais barato para competir. Vai ficar ali, obviamente. Vader Paz. Vader Paz. Depois me manda pelo zap o nome dela para eu pesquisar. Olha, é uma pessoa maravilhosa, um trabalho maravilhoso e outro orgulho. É uma gaúcha que hoje está dirigindo, entendeu? Com uma aprovação enorme que está tendo ali. O Mário Rigato devia conhecer ela. Com certeza. E eu te digo isso, porque hoje, se a gente não ficar olhando para isso que você fala, e o álcool a gente sabe que tem uma relação hoje com o desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, de esôfago, de estômago também, entendeu? Você falou que eu deixei passar, mas dá tempo de resgatar. Você falou que o câncer de mama, que a obesidade está relacionada a 14 tipos de câncer. Eu coloquei na mesa o de mama, mas que outros órgãos... Olha, câncer de próstata está relacionado... A obesidade ligada ao câncer de próstata está relacionado. A gente acredita que hoje o maior fator, a gente sempre atribuiu o câncer de fígado às viroses, né? A hepatite B e a hepatite C, e o desenvolvimento da cirrose. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a esteatose, a hepatite por esteatose que a gente tem não alcoólica. Fígado gorduroso. Fígado gorduroso. A gente hoje dá uma importância a isso muito grande, é o que a gente chama de NET, né? Que é não alcoólica, esteatohepatite, entendeu? Então, hoje você tem... Fizemos um programa aqui sobre hepatite, quero mencionar o nome dele, que é o Segadas, é o meu hepatologista querido. Muito bom, muito bom. Conhece Segadas? Conheço. E assim, é uma preocupação que a gente tem. Então, é um câncer... A gente está falando de cânceres que tem uma incidência muito grande, entendeu? E que a gente sabe que a gente tem que estar procurando hoje os
os mecanismos que a gente faz ali. E você tem o próprio câncer de estômago está relacionado hoje com produção de algumas citocinas que estão relacionadas com isso. O câncer de pâncreas provavelmente está relacionado, é uma das causas que a gente está procurando, porque a gente está vendo um aumento do câncer de pâncreas que vai se tornar a segunda causa de mortalidade por câncer nos Estados Unidos. Que tem uma relação com cigarro também. Cigarro também Steve Jobs foi embora por causa do câncer de pâncreas. Você vê, né? Então, eu acho que a gente, hoje, eu não posso usar todos de cabeça, mas são muitos cânceres que a gente está relacionando. E essas relações, às vezes, elas não se estabelecem diretamente por outros mecanismos. Na edição eu busco. Se alguém quiser falar contigo, Gil, algum contato que você possa dar, um e-mail, alguma coisa? Do meu e-mail é r.almeidagil, R de Roberto, Almeida Gil, tudo minúsculo, não é isso? Tudo junto e minúsculo, @gmail.com. @gmail.com. E tá. Você tem Insta, alguma coisa assim, não? Não, eu não tenho, já tenho rede social, não. Rede social, não. Porque senão o Inca já me absorve o tempo inteiro. Você está me absorvendo no sábado da festa junina, que eu vou pagar um alto preço quando voltar agora aqui para casa, entendeu? Mas brincadeira, é um prazer estar aqui, porque eu acho o seguinte, Alexandre, a gente precisa estar falando de câncer. O câncer hoje ganhou uma importância epidemiológica no mundo muito grande. Sim. O presidente Lula determinou como uma das suas prioridades governárias que padeceu de um câncer de laringe. Laringe, a gente estava falando do álcool e do cigarro. Mas infelizmente ele não associou ao cigarro. Teve uma oportunidade, entendeu? Mas não mencionou. A gente fica ali, a gente sabe disso, entendeu? E ele é muito sensível a isso. Ele procura muito o INCA, o Ministério da Saúde, dizendo: eu quero hoje que a população seja melhor atendida. Tudo que é feito nessa área, ele procura dando prioridade. Então a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade. Sim. A gente tem um governo que, primeiro, acredita no sistema público, o que é muito bom. Acredita em quem acredita na ciência. Acredita na ciência. E sabe que o câncer é importante. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. A gente lançou agora o Código Latino-Americano e Caribenho de Oncologia, que através da IARC, que a gente falou agora, a gente pegou o Código Europeu e adaptou para o Brasil e os países americanos. A gente teve o apoio da própria IARC, da OPAS, o Amigos H do Hospital Israelita Albert Einstein, conseguiu financiar essa publicação, essa divulgação, e a gente está trabalhando muito isso. Depois você me manda o link. Te mando. Me manda, porque o Geraldo, quando fica botando essa musiquinha, porque ele está dizendo: me toca aqui, rapaz. Está me dizendo que o programa já chegou na hora e entra o outro imediato, o computador corta. Perfeito. Foi um prazer imenso ter tido você aqui conosco. Eu tinha certeza que ia ser bom. Que legal, que bom. Espero que os ouvintes também concordem comigo. E vamos vir de novo, porque é legal a gente falar sobre política pública. E você tem essa cabeça aberta para valorizar essas questões, né? Eu acho que é importante a população brasileira carente, sobretudo. Nós temos 15% de analfabeto. Imagina a carência do nosso povo. Não sei quantos vivendo abaixo da linha da pobreza, o salário mínimo que é 30 e poucos reais por dia. A população precisa da informação e de gente que lute por ela, né? Eu sei que você é um batalhador, como eu também sou. Um grande abraço, Geraldo, mais uma vez, obrigadíssimo. Parabéns para suas netas lá, vai ver se pega lá a festinha delas. Ouvintes, divulgue o programa pra gente. Clica aí e compartilha bastante. Um grande abraço para todos. Já está valendo a lei que estabelece prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico para início do tratamento contra o câncer no Sistema Único de Saúde. Um avanço importante porque 53% dos casos têm sido diagnosticados quando a doença já está em estado avançado e as chances de cura são muito pequenas. Hoje esse prazo pode chegar a 6 meses. Para o deputado gaúcho Darcísio Peronde do PMDB, que foi o relator do projeto na Câmara, a lei é um avanço, mas ele acredita que 60 dias ainda é um prazo longo. É uma lei desafiadora. Nós vamos lutar muito, junto com os gestores também que se esforçam, para que essa lei funcione. Que no máximo em 60 dias, todos que tenham câncer possam já começar o tratamento. Se não funcionar, nós vamos ter que revisar a lei. Mas é um passo importante.
A presidente da FEMAMA, Federação Brasileira das Entidades Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a doutora Mayra Calef, levantou uma preocupação. O ideal é que se fosse do diagnóstico, da primeira consulta até o tratamento. Mas quando a gente vê que houve alguma manobra aí para que só quando ela for inscrita no sistema, que agora se chama Siscan, começa a contar os 60 dias, eu acho que não vamos ajudar muito o nosso paciente com câncer. Então, a crítica que eu faço publicamente é que nós precisamos contar a partir da primeira consulta, quando a paciente tem uma mamografia suspeita ou uma palpação suspeita. E aí ela ser encaminhada e até 60 dias ela conseguir já estar sendo tratada. O Siscan, Sistema de Informação do Câncer, só deve começar a funcionar em agosto. O Brasil ainda registra 500 mil novos casos de câncer por ano e 12 mil mulheres vão morrer este ano por causa do câncer de mama. De Brasília, Fábio Paiva.